vai assistir. Eu quero dar um início aqui, a introdução ao assunto, qual é o lema aí que eu coloquei aí escrito, né? Que é como tudo começou. E como tudo começou, eu quero trazer aqui como começou. Na realidade, é como começou a queda, né? Uma outra hora a gente pode ver a criação dos céus e da terra, mas enquanto eu quero tratar apenas como deu início a queda lá no Jardim do Éden, né? Como que deu como é que essas coisas, como é que o homem caiu, né? Como que foi a queda do homem. Então que Deus possa nos ajudar, iluminar, e aquele que vai assistir agora, ou que vai assistir depois, ou que vai assistir pelo Facebook, ou que vai assistir se eu colocar no YouTube, no YouTube, né? Possa aí estar compreendendo, entendendo, compartilhando. Deixa o joinha, deixa o comentário. Se você não entendeu, então você faça a pergunta. E eu tenho um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp aí, me pede aí que eu mando o link para vocês entrar no grupo do WhatsApp, para estar tirando dúvidas e tendo a oportunidade de fazer perguntas e obter respostas. Porque não adianta só eu falar e vocês que vão estar assistindo depois não poder perguntar dos assuntos que eu estou falando, né? Então eu vou dar a introdução do assunto, que é como tudo começou, mas como tudo começou na queda. Então eu quero falar a respeito, né, de como as coisas aconteceram, mas como as coisas aconteceram na verdade na queda, né? Então a gente vai ter a Bíblia aí embaixo, sempre aberta, para você estar acompanhando os textos, né? E então vamos lá. O primeiro passo muito importante para entendermos a respeito de como tudo começou, de como o pecado ele entrou no mundo. A primeira coisa que eu peço a vocês é que, ao iniciar esse estudo, em busca desse conhecimento da verdade pela palavra, que vocês, se você já tem uma preconcepção de como você acha que isso aconteceu, mesmo você estando dentro de uma igreja evangélica, o que eu vou dizer aqui, não vou dizer que a sua igreja, o seu pastor está pregando errado, está ensinando errado, tá? Porque como eu vou me debruçar somente em cima desse assunto, então eu peço para você que você ouça, escute, com o coração aberto, e que nem Paulo diz, escutar e ouvir todas as coisas, retém o que é bom. O que você acha que não te serve, ou que você acha que não faz parte das doutrinas da sua igreja, ou não vai, ou não bate, ou não casa com a doutrina da sua igreja, você analise os textos, as minhas colocações, o meu entendimento que eu vou trazer em cima do assunto, e você pese isso numa balança e veja, tá? Também não é minha intenção fazer com que ninguém abandone a sua igreja ou abandone onde está. Cada um fique onde está. Paulo diz, cada um fique bem firme naquilo que crê e naquilo que acredita, tá? Para depois ninguém vir aqui chorar e reclamar que eu estou fazendo aqui, eu estou pescando em aquário porque eu quero tirar as pessoas da igreja ou levar para a minha igreja ou levar para qualquer outro tipo de igreja. De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Até porque eu não tenho como fazer isso,
e eu não posso fazer isso, e eu não sou pastor, tá? Eu não posso estar trazendo isso aqui como que isso fosse algo que eu estou, que nem há muito na internet aí, né? Outra coisa que eu quero trabalhar também, que já tem até um canal, e talvez você já vai estar recebendo esse vídeo pelo meu canal, que é Somos Igreja. Então a intenção é essa, trazer uma verdade que está na Bíblia, uma verdade que é universal pela revelação da Bíblia, e que você que vai ouvir a mensagem, você acompanha, leia, faça a sua compreensão dos textos junto comigo, analise o que eu vou falar, e que a intenção é que você se firme cada vez mais na sua igreja. Porque existe um monte de desigrejados, existem canais no YouTube desigrejados que estão incentivando as pessoas, falando mal das religiões, falando mal dos pastores, fala mal de pastor, fala mal de padre, fala mal de toda a autoridade eclesiástica, incentivando as pessoas a sair da igreja. Isso aí foi o que aconteceu na Europa, e está lá o berço da reforma protestante. Hoje é o berço do que não é ser cristão. Eles se desviaram da fé, se desviaram de Deus, com a ideia de que para ter Deus ninguém precisa ir para a igreja, ninguém precisa estar na igreja, e aí que foi a queda, tá? Então o meu propósito não é desigrejado, é igrejar cada vez mais, para que você tenha firmeza junto com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? Não existe congregação, não existe comunhão e união com os irmãos se você não está congregando em uma igreja, tá? Então isso é importante. A salvação não depende de você estar na igreja, que a salvação é individual e ela é pela fé exclusiva em Cristo Jesus, tá? Mas na sua vida, para você está sendo alimentado pela palavra, está sendo pastoreado, está sendo ajudado em oração, está junto num ajuntamento, onde ali todos batalham pelo mesmo propósito, evangelizar o mundo e levar a palavra de Deus, e você está ali resguardado e protegido dentro desse grupo, você só pode ter isso na igreja, você não tem isso fora da igreja. Fora da igreja você é uma ovelha desgarrada, o qual o lobo pode te atacar ferozmente. Se você está na igreja, você está em comunhão, você está debaixo de autoridade, e ali o inimigo ele não pode lhe tocar, porque você está protegido por todas as orações de todos os irmãos que têm ministério de oração e está orando por você e pela sua vida. É tanto que ex-bruxos, ex-pais de santos de terreiro, eles deixam muito claro, quando eles estão lá fazendo os trabalhos deles, quando alguém leva o nome de uma pessoa que é crente, que é realmente convertida e tem o Espírito Santo de Deus, ela é guardada, a vida dela não pode ser descoberta, ela está guardada e protegida pelo sangue de Cristo, o inimigo não lhe pode tocar. É por isso que não existe encantamento, não existe trabalho, não existe nada que possa atacar o servo do Senhor. Ninguém pode lhe atacar, ninguém pode lhe atingir. A sua vida não é descoberta para ninguém, ela é guardada em Deus. E tem vários testemunhos de ex-pai de santo, ex-praticante de outras religiões, que ganham financeiramente para poder fazer trabalhos, para poder atingir a vida dessas pessoas. Por questões amorosas, por questões de desavença, às vezes a pessoa vai em algumas religiões afrodescendentes para poder, fazer, prejudicar, Também não estou aqui dizendo que essas religiões afrodescendentes, todos eles que estão lá estão trabalhando e sendo religiosos nas suas religiões a fim de prejudicar as pessoas. Eu sei que eles lá não... A maioria dessas pessoas que têm suas religiões afrodescendentes não tem por finalidade ficar fazendo trabalho para prejudicar ninguém. São apenas alguns indivíduos, como tem maus pastores, maus padres, tem mau policial, tem
tem mal político, né? Tem pessoas más em tudo quanto é canto e quer usar de todas as formas, todos os meios para prejudicar um desafeto, né? Também não estou dizendo que você deva ir para essas religiões, porque, né, lá há uma idolatria, há uma servidão a deuses que, na minha concepção de fé, não são deuses, né? E que lá há um engano coletivo que mantém as pessoas presas em um tipo de religião o qual vai contra aquilo que a palavra de Deus prega e ensina, tá? Mas também não quero deixar aqui a fala de que, né, todas as pessoas que seguem religião afrodescendente têm por objetivo ficar prejudicando as pessoas, tá? São alguns indivíduos que usam desses meios de religiões afrodescendentes para estar prejudicando a vida dos outros, né? E tem gente sem caráter lá que aceita, né? Mas eu chamo essas pessoas que venham para Cristo, porque Cristo é o caminho à salvação. Então, o caminho da salvação não passa por essas religiões de matrizes afros, né? Africanos aí no caso, né? Porque a Bíblia é quem traz a revelação do verdadeiro Deus, de como o homem caiu, de como o homem pecou. Essa revelação é pela palavra de Deus. E essa revelação ela vem pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro do Pentateuco, que é o livro que Moisés escreveu a história, né, verdadeira a respeito de como foram criados os céus e a terra. E Moisés, tendo por objetivo escrever o livro do Gênesis, porque Deus assim colocou no coração dele e incentivou a ele, porque o povo de Israel, o qual era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, 400 anos sendo escravo no Egito, não tinha familiaridade com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham, né, relatos, eles tinham acho que alguns dos cabeças de cada tribo de Israel, de cada um dos 12 filhos de Jacó, que passava oralmente o Deus que o pai deles servia. Mas havia ali no meio um populacho, uma mistura de escravos de outros povos, de outras nações, com matrizes de outras religiões, não só do Egito, mas de outras religiões de outros povos. Então eles estavam ali numa salada de fruta, e quando Deus tira eles e leva eles para o Monte Sinai, então Deus tem por objetivo mostrar a Moisés pela primeira vez, para que Moisés escreva, né, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, né, são os escritos de Moisés. Então tem por objetivo trazer a revelação verdadeira pela primeira vez. Um povo, o qual Deus que criou os céus e a terra, vai se revelar a esse povo através do profeta Moisés, e vai pedir para Moisés escrever o relato de como foram criadas todas essas coisas, da forma correta, que é a forma que Deus fez, e não da forma das outros povos, das outras religiões pagãs, oriundo da Mesopotâmia, né, e do próprio Egito, o qual o povo estava acostumado. Então, o primeiro entendimento é isso, é entender que o livro de Gênesis é um relato verídico, verdadeiro, literal, de como o Criador, que criou os céus e a terra, que criou a árvore, que criou os animais. E essa revelação é uma revelação especial, porque ela começa a revelar pela primeira vez, né, ali naquela geração e naquele povo. E ele se revela como sendo o grande eu sou para Moisés, quando ele fala, né, eu sou o que sou, porque havia muitos nomes de deuses. Então Deus ocultou seu nome até que o povo chegasse no pé do Monte Horebe, ali no Monte Sinai, e daí eles iam receber a revelação verdadeira. E Deus, no capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus fala viva voz com o povo e com aquela nação. E depois Deus também, depois do capítulo 32, Deus vai se revelar a Moisés
e vai falar o nome dele, que é o nome maravilhoso, né? O qual o próprio povo de Israel omitiu algumas vogais e acabou se perdendo o nome completo de Deus. Então Deus se revela como sendo o Deus criador dos céus e da terra. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos a completa revelação de quem é o Senhor Deus, né? Que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é três e ele é um ao mesmo tempo, né? Como a família. Ó, veja, a família é a representação do que o nosso Deus é. Deus é três e ele é um. A família foi feita Adão, Eva, depois nasceu Caim, né? Depois Abel. Então a família é composta por três: pai, mãe e filho. Então Deus criou as coisas nos céus e na terra baseado no que ele é, para que as pessoas pudessem identificar ele quando olhasse a criação e não identificasse outros seres imaginando coisas vãs, que nem Paulo diz lá no capítulo 1 da carta de Paulo a Romanos. A árvore, ela é composta de raiz, caule, né, que é a madeira, e folha, são três, né? A molécula da água, H2O, né, são três. A menor partícula dividida, né, próton, nêutrons e elétron, né, o átomo, né, próton, nêutron e elétron, são três, né? Para haver vida na Terra você precisa do mínimo de básico de água, matéria que é a Terra, e luz que vem do Sol. Então você precisa ter essas três, né? Mínimo aí essas três, né? Por que não o oxigênio? Porque a água é de dentro da água que gera oxigênio, tá? O oxigênio vem da água, né? O ar que a gente respira aqui, tudo, né? Então vem da água. Então por isso, né, a forma para ver vida na Terra você precisa dessas três coisas. Para você pôr um banquinho de pé, né, o mínimo de perna que você precisa são três, né? Então quer dizer, o Deus que Moisés descreve em Gênesis é o Deus da criação, é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Então quando a gente olha para a natureza, que já é uma revelação especial de Deus, só em olhar na natureza a gente já tem um compêndio, que nem Paulo vai dizer, um poema, né, poemia. Deus fez a criação como fosse uma poemia, e de fato é, porque Deus se revela, né, no livro de Jó, quando o Senhor está conversando com Jó: onde estava você, onde as estrelas cantavam, né, onde foi através de som. Deus disse, né? Então como é que Deus disse, né? A palavra de Deus parece revelar que Deus fazia as coisas e fez através do som, através da palavra, né? E essa palavra está lá no Evangelho de João, né? Porque no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é palavra, então era Jesus lá na criação, né? E era o que? Era como se o Senhor cantasse, estava cantando uma linda música ao fazer a criação dos céus e da terra, né? E até dentro da música tem três bases, né? Para você ter uma música você precisa, né? Você precisa de ritmo, melodia, né? E esqueci o outro agora. São três coisas que você precisa ter que você precisa fazer para você ter uma música, né? Então tudo demonstrando um Deus criador dos céus e da terra, né? Então a primeira coisa básica que nós precisamos entender é isso. Você precisa de fato crer que Deus é o criador dos céus e da terra, e crer que Moisés ele deixou um relato preciso dado da parte do próprio Deus de como foi criado todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Foi por intermédio do Deus criador de todas as coisas. Então, feito essa primeira introdução, né, para que a gente possa entender,
Eu só vou ler o texto aqui de como, depois de Deus ter criado tudo isso, aí o Senhor disse assim, veja aí no texto que embaixo, vai estar embaixo, então você acompanha aí embaixo a leitura. É o livro de Gênesis, capítulo 2, 2:16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus plantou um jardim na terra o qual ele tinha feito e colocou debaixo da autoridade legal de governo de tudo na terra Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Essa é uma lei de Deus com Adão. Uma lei é como se fosse um pacto, um contrato, uma aliança feita entre Deus e Adão. Então o Senhor Deus fez esse pacto, esse contrato com Adão, falou assim: Adão, você está aí no jardim do Éden, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que eu já expliquei. O homem também é corpo, o homem é uma tricotomia, né? O homem é 3 partes, corpo, alma e espírito, assim como Deus. Então aí ficou isso aí, tá? Para vocês. Então eu vou encerrar por aqui e na próxima parte vai ser a continuação desse texto, só que vai ser Gênesis 3. Tá bom? O vídeo já ficou grande.